Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1, 2 Timóteo 3. Amém? Amém. Que diz assim: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Senhor, nos abençoe, Pai, nesta noite. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor. Que nossas mentes, nossos corações estejam cativos a Ti, amarrados a Ti nessa noite, para que nada nos distraia da Tua mensagem, daquilo que Teu Espírito quer falar conosco. Nos abençoa, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Nós estamos falando aqui de uma carta de Paulo. O apóstolo Paulo estava escrevendo para o seu aprendiz, vamos dizer assim, para o seu discípulo, Timóteo. Timóteo era um jovem que tinha começado o seu ministério ali há pouco tempo. Timóteo era um jovem que havia recebido ensinamentos da sua avó, da sua mãe. Timóteo era um jovem que já conhecia o Senhor e seguia ali aos pés de Cristo, orientado muito diretamente por Paulo. E depois de Paulo falar diversas coisas a Timóteo, depois eu te incentivo a você ler as cartas de Paulo a Timóteo, mas depois de Paulo falar tantas coisas a Timóteo, antes ali do final de Paulo se despedir de Timóteo, Paulo ele começa a falar sobre os últimos dias. Paulo vai falar sobre coisas que aconteceriam nos últimos dias. E essa noite, por misericórdia do Senhor, eu trouxe o tema, a mensagem, o seguinte: glorificando a Deus nos últimos dias. Você pode repetir comigo? Glorificando a Deus nos últimos dias. Lucas, que últimos dias são esses? Aqueles últimos dias em que o Apocalipse fala que o Senhor está à porta? Também. Mas quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para porque a Bíblia nos diz acerca dos últimos dias, nós vamos ver que é algo muito maior do que apenas literalmente alguns dias antes da volta de Cristo. Quando Paulo vai tratar de últimos dias, Paulo já está falando o seguinte: Timóteo,
depois que Jesus voltou aos céus, depois que Jesus ressuscitou, esses são os últimos dias, porque a partir daqui nós estamos aguardando a volta do nosso Salvador. Então, todos os dias após Cristo ter subido aos céus, são os últimos dias que vão se intensificando cada vez mais, até que um dia Ele voltará para nos buscar e vivermos eternamente com Ele em glória. Amém? E eu creio que esse dia não há de demorar muito. Mas para você ver como isso vai falar de um tempo num contexto geral, Paulo, naquele tempo, já estava falando o seguinte: Timóteo, você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele vai listando uma infinidade de coisas que aconteceriam nos últimos tempos. Vai falando que o ser humano seria cada vez pior, que o ser humano iria de mal a pior, coisas horríveis que o ser humano pode fazer. Que egoísta, avarento, orgulhoso, arrogante, blasfemador, desobediente aos pais, ingratos, vai. E aí, eu quero perguntar uma coisa para a igreja nessa noite. Será que nós estamos vivendo algo diferente do que Paulo vai dizer aqui? Se a gente parar e olhar para os nossos dias, é exatamente isso que está acontecendo. É exatamente isso que nós vemos. Não precisa muito, se você pegar o teu celular e abrir em qualquer rede social, você vai ver algo disso. Se pegar o teu controle da televisão, ligar lá a tua televisão, em qualquer jornal lá que você assista, do jornal das 6 que o cara está dando bom dia, ao jornal das 8 que o cara está dando boa noite, ou da madrugada, você vai ver esse tipo de coisa retratada. Se a gente sai na rua, todos os dias a gente vê esse tipo de coisa. Na fila do mercado, na fila do pão, na fila do banco, enfim, em qualquer lugar, no transporte público. Quer ver uma coisa que me deixa muito irritado no transporte público? São pessoas vendo idosos ou mulheres grávidas em pé e o marmanjo sentado. Cara, isso me dá uma raiva absurda, assim. Mas isso são sinais, parece bobeira, mas são sinais dos últimos dias. Não existe mais empatia com os outros. Não existe mais respeito com aqueles que, como meu pai dizia, meu pai diz, respeita meus cabelos brancos. Parece que a cada dia, e eu não estou falando de ser jovem ou ser, o jovem não respeita. Não é isso. A sociedade como um todo. Às vezes, mulheres não respeitam outras mulheres, homens não respeitam outros homens, idosos não se respeitam entre si. Você vê um caos instaurado na sociedade, mas isso tudo já estava previsto. A palavra, há mais de 2000 anos, já tinha dito que isso aconteceria. Então, se o Senhor, através de Paulo, já tinha dito que isso aconteceria, saiba também que o Senhor já tinha dado um manual para que a gente sobrevivesse a esses últimos dias e para que a gente glorificasse o nome dele nesses últimos dias. Como eu falei, nós vivemos dias muito parecidos com aqueles, dias muito parecidos onde pessoas são egoístas, ou você acha que não? Pessoas são, aqui mais à frente ele vai falar, traidores, atrevidos, convencidos. Você vê cada vez mais uma soberba nas pessoas. Mas não se engane, meus irmãos, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente olha para toda essa lista aqui, faz assim você agora, faz assim, você é ser humano? Carne e osso? Então, se somos carne e osso, nós também estamos sujeitos a cair nisso aqui. E a primeira coisa que nós precisamos ter é a consciência de que isso existe, é a consciência de que isso é real, mas é a consciência de que isso está aberto a qualquer ser humano. Enquanto seres humanos, nós precisamos cuidar para não cair. Afinal de contas, a palavra vai dizer, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Então, uma coisa que a gente precisa entender para glorificar ao Senhor nos últimos dias é que somos fracos. Eu e você, nós somos fracos.
Pensa comigo agora aí, não precisa falar nada não, mas pensa aí. Sei que você já tem, seja um ano ou uma longa estrada de igreja, você já viu isso acontecer. Pessoas que você fala assim, olha, essa pessoa aí é quase Jesus na terra. E aí quando você passa um tempo, fala, como que isso foi acontecer com essa pessoa? Eu tenho um amigo, e eu falo, eu sei que está sendo gravado, mas se ele ver também não vai dar nenhum problema não, porque é meu amigo, não era dessa igreja, fiquem tranquilos. Um amigo que cresceu comigo, e a gente foi caminhando, e aí chegou uma época lá na igreja de Coelho da Rocha que ia trocar a liderança da juventude. Aí esse meu amigo, a gente fazia seminário junto já na época, ele foi para a liderança da juventude. Pô, fiquei muito feliz, falei, caramba, meu amigo que eu preguei para ele, o Espírito Santo levou ele para a igreja, e a gente vai vendo aquilo ali, falei, caraca, que legal, um amigo que era amigo da rua, agora está na igreja, e agora é meu líder de juventude. Pô, que maravilha. Esse amigo fez muitas coisas, esse amigo fez missão junto comigo, esse amigo pregava rotineiramente na igreja, mas um belo dia esse meu amigo, ele se descuidou. E nesse rápido descuido, a vida dele fez isso aqui, ó. Deu um 180, deu uma virada assim, absurda. Pra vocês terem noção, hoje ele tem uma tatuagem enorme aqui de São Jorge. Esse meu amigo, ele, muito querido mesmo, ele simplesmente começou a se deixar levar pelas coisas, e foi ele que me apresentou muita coisa da Bíblia, da teologia, enfim, porque ele foi primeiro para o seminário do que eu, ele que me incentivou a fazer, e esse amigo simplesmente se perdeu pelo caminho. Eu estou falando isso, eu sei que está sendo gravado, mas porque eu falo para ele, daqui a pouco tu vai voltar, fica tranquilo, que eu creio que o Espírito Santo pode trazê-lo de volta. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não importa o status que eu e você tenhamos dentro da igreja, não importa o status que eu e você tenhamos de espiritualidade, nossa, olha como eu sou muito espiritual, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todos os dias, mas se nós relaxarmos, se eu e você acharmos que somos autossuficientes, certamente a gente poderá cair em alguma coisa dessa lista que Paulo diz a Timóteo. E este é um sinal dos últimos dias. Este é um sinal de que o Senhor, Ele está à porta, voltando. Mas o que eu quero dizer nesse primeiro momento é isso. Não confie nos seus próprios braços. Não confie na sua própria perna. Não ache que você é a igreja sozinho. O bispo Roberto dizia que não existe cavaleiro solitário no reino de Deus. Não existe. A igreja é um corpo, a igreja é uma união, a igreja, não existe igreja se eu olhar para o Carlos e falar, eu não preciso do Carlos, ou se o Carlos falar para mim, eu não preciso do Lucas. Isso é o início de uma queda. Quando a gente se acha autossuficiente, a gente olha e acha que é sempre para os outros, né? Realmente, olha como é que tem gente egoísta nesse mundo, avarenta, a gente começa, e essa lista vem. De fato, tem coisas aqui que são apenas os outros que fazem, mas se a gente não perseverar, se a gente não vigiar, como vão dizer os mais pentecostais, se a gente não vigiar na terra, a gente pode cair. E isso é uma verdade. Primeiro ponto para nós glorificarmos o nome do Senhor nos últimos dias é sermos vigilantes. Jesus vai dizer, vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia do Senhor. Então, primeiro ponto, isso nem estava nos bolsos, tá? Agora, mas creio que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Que nós vigiemos e oremos para não cairmos na tentação de sermos atingidos por esses males e corrupções dos últimos dias, como Paulo vai listar. E aí eu tenho uma outra notícia, que essa notícia é muito ruim. O mundo está ruim, não está? E não vai melhorar. Pelo contrário, é daí para pior.
é daí para pior. Hoje eu vejo muita gente falando assim, não sei se eu tenho coragem de fazer tal coisa, afinal de contas o mundo está muito perigoso, o mundo está muito ruim. O mundo é ruim desde que é mundo. Desde que o pecado entrou na humanidade é ruim e vai piorar cada vez mais até o dia que o Senhor voltará e restaurará todas as coisas para a sua glória. Mas o mundo jaz do maligno e não há esperança de melhora para este mundo. Não se iluda achando que há uma esperança de melhora. Não se iluda achando que agora a coisa vai mudar, agora sim a coisa vai melhorar. Não existe esperança de melhora para esse mundo, mas para a igreja existe uma esperança de um amanhã melhor. E esse amanhã melhor não será no mundo como conhecemos. Esse amanhã melhor será na glória com o Pai eternamente. A sentença do mundo é uma só: sofrimento e dor eternos. Mas para a igreja, a esperança é uma também só. E a melhor esperança que nós poderíamos ter: uma glória eterna com o Pai. Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais seres humanos egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, onde nada mais disso acontecerá, porque estaremos ali transformados pelo Senhor, com o corpo glorificado, adorando o Pai em santidade. E essa deve ser a nossa maior esperança. Nós precisamos ansiar por esse dia, meus irmãos. E aí Paulo, ele vai falando todas essas coisas, ele vai falando tudo isso. No 9 ele vai falar o seguinte: mas esses não irão longe. Por que que esses não irão longe? Porque todas as coisas, sobre todas as coisas Deus é soberano. O ser humano é capaz de fazer o mal, muito. Mas Deus ainda assim continua no controle de todas as coisas. O ser humano não consegue fazer algo que fuja do controle de Deus. O Senhor pode certamente, e Ele o faz, e é somente por isso que o mundo ainda é habitável, porque o Senhor ainda põe o freio na maldade humana, porque o Senhor ainda põe um freio na iniquidade do ser humano. Esses não irão longe, porque por pior que a coisa seja aqui, isso tem um dia certo para acabar, o dia do Senhor. Mas a igreja, Paulo vai dizer, na verdade, no versículo 12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A igreja continuará sendo perseguida. Lucas, mas no Brasil não tem perseguição. Pode não ter uma perseguição física, mas existem perseguições. Você sofre perseguição certamente, ou já sofreu no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, em algum momento da sua vida. E às vezes a perseguição, sabe qual é? É quando você fala assim: eu estou nesse ambiente aqui, mas se eu falar que eu sou crente, ou então se eu der uma opinião nesse assunto aí, a coisa vai virar para o meu lado de um jeito muito feio. Porque pessoas querem dar opinião sobre tudo, inclusive sobre o Evangelho. Mas quando nós, evangélicos, vamos dar uma opinião sobre algo, o que a gente ouve? Você está falando isso aí porque você é crente. Isso aí é a tua perspectiva religiosa. Não é isso que a gente ouve muito por aí? Se você vai falar sobre aborto, se você vai falar sobre criminalidade, se você vai falar sobre qualquer assunto da sociedade, o que eles falam? Mas você está falando isso porque você é religioso. Porque você é radical, porque você é fanático. A questão é, a perseguição, ela será cada vez mais intensa. Hoje, para nós, não existe uma perseguição física. Mas quantos irmãos nossos têm sofrido uma perseguição física ao longo do mundo? A gente não pode pensar que a única igreja existente é a Igreja Nova Vida da Taquara, ou a igreja dos cristãos no Rio de Janeiro, ou no Brasil, ou na América do Sul. Existe uma igreja espalhada pelo mundo. O corpo de Cristo está espalhado pelo mundo, em diversas comunidades de fé, em diversos países, em diversos continentes, onde muitos não podem sequer dizer que são cristãos. Mas todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas Paulo vai dizer: mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados.
E a gente até aqui está vendo uma maldade no mundo. Talvez só notícias ruins, né? Que a coisa não vai melhorar. Mas lembra que eu falei que o tema dessa noite é glorificando a Deus nos últimos dias? Todas essas coisas estão aí para ir contra o Senhor. Mas eu quero agora que você abra a sua Bíblia em Colossenses 3. Lucas, então eu preciso fazer alguma coisa. Eu, como cristão, preciso ter uma posição nisso tudo. Eu preciso fazer algo para resolver esse problema. Afinal de contas, eu sou embaixador de Cristo aqui. Sim, somos. E tem algo que o próprio Paulo, agora falando da igreja de Colosso, vai nos ensinar também. Paulo vai dizer assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esse aqui é um verdadeiro manual de tantos outros que a Bíblia nos traz, mas esse é um verdadeiro manual de como glorificar ao Senhor nos dias de hoje. Meus irmãos, Paulo ele repete aqui outras coisas que ele fala também lá a Timóteo, e basicamente o que ele diz: ok, isso está aí, e como nós precisamos viver? Fazendo o exato oposto. E o exato oposto significa santificar-se ao Senhor. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos ir para a rede social, falar um monte de coisa, compartilhar um monte de coisa, discutir. Quer ver uma outra coisa que eu e você facilmente caímos na cilada? Achar que político A ou político B é o enviado de Deus para resolver os problemas da nação. A gente coloca muito a nossa esperança em alguém que pode assumir um poder para resolver todas as coisas. Eu e você estamos cada vez mais dispostos a defender alguém em nome, seja lá do que for. Mas não é isso que o Senhor nos pede. O que o Senhor nos pede, o que Paulo nos orienta, é nos santificarmos. Quer ver uma coisa que a gente pode fazer para glorificar ao Senhor nesses dias? Paulo vai falar assim: olha,
no versículo... achei. No versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Muitas das vezes eu e você, nós como seres humanos, estamos no meio de amigos, e daqui a pouco, quando a gente vê, estamos falando palavras, fazendo algum tipo de brincadeira, algum tipo de coisa que não agrada ao Senhor. Essas palavras torpes, isso precisa sair da nossa boca. Paulo vai dizer no outro que existiam pessoas maldosas, agora ele fala: abandonem a maldade. Paulo vai dizer que existem blasfemadores, mas agora ele vai dizer para nós: abandonem a blasfêmia. Que existiriam mentirosos, mas ele fala: não mintam uns aos outros. A nossa posição para glorificar ao Senhor nos dias de hoje precisa ser estarmos santificados aos pés do Senhor. É isso que o Senhor nos pede. O Senhor não nos pede para lutarmos em nada. O Senhor não nos pede para tomarmos um partido de alguma coisa, para vestirmos uma camisa e sairmos por aí defendendo com unhas e dentes. O Senhor não nos pede para assumir uma situação na rede social. O que o Senhor nos pede, o que o Senhor nos ordena é o seguinte: santifiquem-se, 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 que assim o nome do Senhor será glorificado. Falando de modo mais prático, com o que a gente pode fazer para lutar o que Paulo vai chamar de bom combate? Esse é o bom combate: santificar-se no mundo impiedoso, santificar-se no mundo onde a maldade já está alastrada por todo canto. Quanto tempo eu e você passamos no celular por semana? No meu celular sempre chega uma notificaçãozinha: você usou o celular tantas vezes essa semana. Aí eu, às vezes, quando chega essa mensagem, eu falo: rapaz, eu achava que eu não tinha tempo, mas olha quanto tempo eu gastei por semana nesse celular. Existe aí um estudo que uma pessoa adulta hoje usa o celular, em média, 8 horas por dia. Em média. Não, Lucas, está maluco? Claro que eu não uso o celular. Eu não tenho nem tempo para isso, Lucas, usar o celular 8 horas por dia. Pois é, mas aí quando a gente acorda, o que a gente faz? Deixa eu ver se tem uma coisinha aqui. Aí tu já acorda com aquela mensagem: atenção, notícia, aconteceu não sei o que naquele tribunal que todo mundo sabe qual é. Ou então aconteceu não sei o que, não sei aonde. A gente já acorda revoltado. Como pode? Absurdo, isso é perseguição, isso é não sei o que, isso é não sei o que lá, está acontecendo, preciso me levantar contra isso. Mas quem foi que disse que o Senhor nos pediu isso? O que o Senhor nos pediu, o que o Senhor nos ordena, é para que nós nos santifiquemos e preguemos o Evangelho dele. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar largar um pouco o celular. Dizer para qualquer ser humano funcional hoje: larga o celular. É impossível. A gente trabalha com o celular, a gente usa o celular para tantas coisas, a gente usa o celular para tantas coisas que abençoam vidas. Aquelas mensagenzinhas que você manda de manhã: bom dia, Deus te abençoe. Você está abençoando uma vida. A questão é equilíbrio. Não precisa ser coisa excessiva. A gente fala assim: olha, eu não tenho tempo para orar. Mas lembra que eu falei que acordou e pegou o celular? Quando dormiu, pegou o celular. Mas você não está trabalhando quando está na cama dormindo, quase. Você não está trabalhando, eu não estou trabalhando quando eu acordo. Não poderia ser um momento, 10 minutinhos, orando ali? 10 minutinhos, lendo uma palavra, um capítulo da Bíblia que seja? Muito melhor do que a gente já acordar ou ir dormir com a nossa mente cheia das coisas que esse mundo tem. Meu irmão, minha irmã, eu posso te dar uma outra notícia? Não sou eu e você que vamos resolver o problema do mundo. Não sou eu ou você que vamos chegar num determinado tribunal ou num determinado lugar e vamos falar: agora tu está ferrado, rapaz, agora tu vai sair daí, ou então agora isso vai mudar, vai ser do jeito que eu quero. Isso não vai acontecer.
Não sou eu ou você que vamos fazer isso. E lembre-se, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu sei que hoje em dia a gente tem às vezes uma revolta muito grande contra a autoridade, e eu não estou dizendo que isso é ilegítimo, tá? Cada um tem legitimidade para gostar ou deixar de gostar daquilo que bem entender. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é maior do que qualquer pessoa nesse mundo. O Senhor é maior do que o presidente da nação mais poderosa. O Senhor é maior do que qualquer coisa que possa se levantar contra Ele. Então eu preciso confiar que eu sirvo um Deus soberano, que eu sirvo um Deus que é poderoso, que eu sirvo um Deus que já tem todas as coisas em suas mãos. E a minha esperança não pode estar nas minhas mãos, a minha esperança não pode estar em algo que eu acho que tenha que ser, a minha esperança não pode estar num ser humano qualquer, seja minha esposa, seja meus pais, seja qualquer pessoa. A minha esperança precisa estar em Cristo Jesus. Porque você quer ver uma outra coisa? Dentre todas essas situações, seres humanos podem nos decepcionar. Eu tenho certeza que você, eu, já fomos decepcionados muitas vezes, certo? Mas eu também tenho certeza que eu e você já decepcionamos muitas pessoas. Isso serve para que a gente entenda: seres humanos são seres humanos. Nós somos criação do Pai. Nós somos sim filhos amados do Senhor, mas ainda seres humanos. E o que nós precisamos fazer é a única coisa que o Senhor nos pede. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles foram substituídos em Cristo Jesus, foram plenamente satisfeitos em Jesus. Mas a única coisa que o Senhor nos pede é que nós ofereçamos nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o modo pelo qual eu e você vamos glorificar ao Senhor nos últimos dias. Tá ruim? Tá. Vai piorar. Eu sei, ano que vem tem eleição, independente de quem ganhe, as coisas não vão melhorar. Pode melhorar economicamente no Brasil? Claro. Entenda, ainda que por um momento a coisa pareça estar melhorando, o mundo jaz do maligno e o mundo está caminhando para uma destruição. O que eu e você devemos fazer é manter nossa esperança no Senhor. O que nós precisamos fazer é crer que o mundo pode ir para onde for, o Senhor continuará cuidando de nós. O mundo pode ir para onde for. O que Jesus diz em Mateus 6. Mateus 6,34, Jesus vai dizer: o mundo pode ir para onde for, mas o que vai acontecer é o seguinte: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta o dia seu próprio mal. Jesus vai dizer, o autor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 13,5: nunca os deixarei, jamais te abandonarei. O mundo pode ir para o caminho que for, nós precisamos saber que o Senhor continuará nos dando o que vestir, o Senhor continuará nos dando o que comer, o Senhor continuará cuidando das nossas necessidades, o Senhor continuará cuidando de nós, o Senhor continuará curando, o Senhor continuará libertando, o Senhor continuará acima de tudo e de todos, o Senhor continuará soberano sobre todas as coisas. Eu tenho certeza que você já passou por diversos momentos bons e ruins na sua vida, mas eu tenho certeza que em todos o Senhor te sustentou. Por que seria diferente agora? Essa palavra vem ao meu coração como um alívio, sabe? Como o Senhor lembrando: eu estou com você. E essa palavra serve para nós, igreja do Senhor. A gente sempre fala muito que Deus é soberano, que Deus é muito bom, que Deus está acima de tudo. Só que às vezes nós esquecemos que esse Deus soberano, que está acima de tudo, Ele nos ama e Ele nos conduz para as melhores coisas.
Então, meus irmãos, não importa o caminho para o qual o mundo o caminho para o qual o mundo ande. O que importa é lembrar que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E Ele jamais nos abandonará. Não sei se você está passando por um momento difícil. Não sei se você está passando por um momento de muita alegria. Mas saiba, o Senhor está contigo. Lucas, o país está complicado, o Senhor está contigo. O país melhorou, o Senhor está contigo. Eu discordo disso, daquilo que está acontecendo, o Senhor está contigo. Eu não sei como vai ser meu amanhã, o Senhor está contigo. E o Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Que essa seja uma palavra que chegue como um acalento ao teu coração, que chegue como um bálsamo do Espírito Santo para você, para que você se lembre o tempo todo. Quando você sair, acordar e olhar o céu lindo do jeito que é, você vai falar: o Senhor que criou todas essas coisas está comigo, então não preciso temer. Quando a chuva cair, porque é necessário que a chuva caia, você vai olhar e vai falar: a chuva está caindo e o Deus que criou essa chuva está comigo. O Senhor, Criador do céu e da terra, de todo o universo, de tudo que neles há, está contigo, meu irmão. Então, que a gente glorifique o Senhor, nos santificando e crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Amém? Convidar você a ficar de pé. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai, que chega até os nossos corações como um bálsamo, Senhor. Que chega até os nossos corações como um lembrete de que o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor, por nunca nos abandonar. Obrigado por Tuas promessas, Senhor, de que nos faria chegar naquele grande dia para glorificar o Teu nome eternamente, Senhor. Pai, o mundo vai de mal a pior. Senhor, autoridades têm se levantado contra Ti. Tantas coisas têm acontecido, qual nós discordamos, Pai, mas nós queremos continuar crendo, Senhor, que Tu estás acima de todas as coisas, de todas as pessoas, Senhor. O Senhor é soberano, Pai. Senhor, que quando olharmos as notícias, que quando olharmos as coisas que chegam no nosso celular, isso nos causar revolta, Pai, que a gente se lembre: o Senhor é soberano e o Senhor é bom. Nos ajuda, Pai, porque não é fácil, Senhor. Somos seres humanos. Nos ajude, Senhor, a não cair na tentação de pensar que nós podemos resolver alguma coisa nesse mundo, Senhor. Mas que nossos esforços estejam concentrados em nos santificar, em criarmos uma família para Ti, em ensinarmos pessoas a Te amar, em pregarmos o Teu Evangelho, Senhor, e glorificar o Teu nome em qualquer coisa que a gente faça. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a cada dia, Senhor. E que Teu Espírito Santo continue nos conduzindo, Pai. Porque sozinhos, Senhor, nós certamente cairíamos. Mas se estamos de pé, é porque até aqui o Senhor nos sustentou. E nós cremos que assim será até o dia que o Senhor voltará para nos buscar, para viver em glória contigo. E louvamos o Teu nome por tudo, Senhor. Pai, nós Te pedimos agora, nos leve em paz aos nossos lares. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Que a Tua mensagem, tanto que foi pregada pela manhã, quanto que foi pregada agora pela noite, que ecoe em nossos corações durante os nossos dias, Senhor. Nos ajude, Pai, a nos levantarmos e que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento durante a semana. Antes de deitarmos, Senhor, que o Senhor seja o nosso último pensamento do dia. Nos ajude, Senhor, porque é difícil, mas nós cremos que o Senhor pode nos dar uma semana abençoada, sim, Senhor. Pai, que ao chegarmos em casa encontremos um lar abençoado, feliz, e se porventura alguma coisa não estiver em ordem, que ao chegarmos que a Tua paz chegue conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. É o que nós Te pedimos. E pela fé, no nome de Cristo Jesus, nós já Te agradecemos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Que você que crê, diga amém. Vá em paz e que Deus te abençoe rica
e abundantemente.